Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá então para a segunda aula de Administração e Marketing Farmacêutico. Hoje o assunto vai ser um pouquinho sobre administração hospitalar. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre como deve ocorrer a administração dentro de um hospital, não necessariamente um hospital, mas até uma UBS, tá? Nós vamos ver alguns exemplos. Então, olha só, quando eu falo de administração hospitalar, eu tenho que coordenar todas as funções que ocorrem dentro de um hospital, desde os setores burocráticos, que seria o quê? Os órgãos fiscalizadores, né? Anvisa, Covisa, CRF, não só em relação aos órgãos de farmácia, mas o Corém, o CRM, órgão de fiscalização da prefeitura, enfim, toda essa parte burocrática, tá? Contratação e treinamento de uma equipe técnica, então desde farmacêuticos, técnicos em farmácia, técnicos em laboratório, toda essa parte médicos, toda essa parte de contratação e reciclagem da equipe que já trabalha neste hospital é por função do administrador hospitalar. Manutenções dos equipamentos, isso é extremamente importante, né? Eu tenho que manter que os equipamentos do hospital estejam calibrados, funcionando perfeitamente, porque senão corre o risco de eu perder todo o atendimento. Vamos dar um exemplo bem simples dentro de uma farmácia hospitalar. A geladeira que eu guardo os medicamentos termolábeis, ou seja, os medicamentos que necessitam de refrigeração. Essa geladeira ela tem que ser específica, né, só para a guarda de medicamentos, e a temperatura também tem que estar correta, de 2 a 8 graus. Então, eu tenho que ter um termômetro ali, né, para que possa verificar a temperatura dessa geladeira. Se isso não estiver calibrado, toda aquela medicação que está lá dentro da geladeira corre o risco de ser jogada fora, né? Eu vou perder se eu não tiver um equipamento funcionando de forma correta. E o controle de estoque de medicamentos e correlatos, que é a parte mais importante de uma administração hospitalar. Eu tenho que manter o estoque de medicamentos e correlatos, né? Sonda, gases, bisturi, lâmina, faixas, ou seja, todos os correlatos aí que possam ser utilizados para um trabalho hospitalar. Mas os medicamentos, né, que acaba sendo de exemplo mais fácil de entender, imagina um hospital sem medicação. Não ter medicação porque está em falta no mercado é uma coisa, agora não ter medicação por erro de compra é gravíssimo, né? Isso daí é um problema muito grande administrativo. Nós falamos que a farmácia central é o coração do hospital. Sem medicamento, o hospital não funciona. Todos os setores hospitalares têm a sua importância. Claro, não adianta eu ter uma farmácia abarrotada de medicamentos se eu não tiver uma equipe médica, uma equipe da enfermagem, centro cirúrgico, UTI. Tem como, né? Pessoal da limpeza. Então, todos os setores do hospital são extremamente importantes, andam em conjunto. Mas a farmácia central é o coração do hospital. É de lá que sairão as medicações. Então, nós temos o dever de manter o controle de compras, né? Dessa medicação. Então, olha só. Como que eu vou administrar uma farmácia central, por exemplo, né? Um dos pontos é a padronização. Então, é comum nós mantermos os medicamentos sempre guardados e relatados pelo nome do princípio ativo e não pelo nome comercial. Por exemplo, dipirona. Dipirona é o nome do princípio ativo, né? É o nome da fórmula. Nome comercial da dipirona tem vários. Por exemplo, Anador e Novalgina. Né? Anador e Novalgina são nomes comerciais de fórmula dipirona. Imagina, hoje eu compro Anador e guardo lá na letra A de Anador. Aí amanhã eu compro Novalgina e guardo na letra N de Novalgina. Imagina o tamanho do estoque que eu preciso ter para poder armazenar todas essas medicações. E quando eu for fazer a dispensação, né, eu vou ter que lembrar que está no Anador, eu vou ter que lembrar que está na Novalgina. Então, é comum dentro dos hospitais e própria UBS, sempre a medicação ser guardada, ser relatada, ser estocada
pelo nome do princípio ativo, dipirona. Não me importa o nome comercial, não me importa o laboratório, dipirona, tá? Será guardado no espaço de dipirona. E isso acontece com todas as medicações, paracetamol, amoxicilina, azitromicina, clonazepam, diazepam, tudo é relatado pelo nome do princípio ativo, para ficar mais fácil na hora de fazer um levantamento de compra, na hora de fazer a dispensação, na hora de fazer um inventário, fica bem mais fácil se nós padronizarmos pelo nome do princípio ativo, tá? Dose unitária. Eu vou deixar essa parte mais para farmácia hospitalar, quando vocês entrarem nessa disciplina, e aí vocês vão ver todas as vantagens, né? Porque que a maioria dos hospitais adotam esse sistema de dispensação de dose unitária, tá? Então, só para que a gente possa entender um pouquinho, a dose unitária, ela dispensa a medicação posologia por posologia para o paciente. Então, vamos supor, eu tenho um paciente que toma captopril 25 miligramas, de 8 em 8 horas. Então, no horário da manhã, eu vou dispensar uma dosagem do captopril. Eu vou unitarizar, né? Pego o blister, unitariza, não tira do blister, só recorta, coloca num saquinho, né, limpo, aonde vai estar o nome do paciente, o leito que esse paciente está internado, coloco o nome do medicamento, né, captopril 25 miligramas, o lote, então lote 1, 2, 3 e a validade, tá? Então, janeiro de 2022, por exemplo, e faço a dispensação. Daqui 8 horas ele vai tomar a nova medicação, eu vou separar mais uma dosagem. Daqui 8 horas, mais uma dosagem. Por que que isso é vantajoso? Porque se eu dispensar os 3 comprimidos de uma vez, a enfermagem vai guardar lá no posto dela, no postinho da enfermagem. Corre o risco de administrar em paciente errado, corre o risco desse medicamento acabar sendo extraviado, perdido, corre o risco desse medicamento não ser armazenado de forma correta e aí eu não posso garantir os efeitos, né, porque pode ter contaminado. Então, olha só, é um risco muito grande, são riscos muito grandes, né, sem contar que o paciente pode receber alta. O médico passou lá, verificou que a pressão do paciente estava ok e ele suspendeu a dosagem da tarde. Não, o paciente não vai tomar o captopril agora. E aí? A enfermagem vai ter que devolver esse comprimido para a farmácia central. Será que foi armazenado de forma correta? Será que vai ser realmente devolvido? Eu vou ter que dar entrada novamente nesse estoque, porque eu dei saída, né, quando eu fiz a dispensação, agora eu vou ter um trabalho de dar entrada. Então, se eu não trabalhar com dose unitária, os riscos de desvio de qualidade na hora da dispensação são inúmeros. Então, a dose unitária é o modo de dispensação mais correto, que minimiza os riscos, os prejuízos e facilita a administração do estoque, tá? Vocês vão ver mais esses detalhes em farmácia hospitalar, na disciplina de farmácia hospitalar. Continuando, então. Controle de qualidade na compra, estocagem e dispensação. Eu tenho que saber quando comprar, o que comprar e quanto comprar, né? Não adianta eu colocar só dipirona dentro de um hospital. Ah, mas sai bastante dipirona, tá? Mas a quantidade que você comprou é necessária? Será que você não está investindo muito dinheiro nesse medicamento que vai ficar parado aqui, sendo que você poderia redistribuir esses valores em outros medicamentos, em outros setores, né? Então, a gente tem que saber o que comprar, como comprar, quando comprar, tá? Eu tenho que conhecer o estoque mínimo e o estoque máximo. O que significa estoque mínimo? É a quantidade mínima de medicamento ou de qualquer produto que possa abastecer esse hospital por um determinado período de tempo. E o que é o estoque máximo? É a quantidade máxima de produto, por exemplo, deste hospital, a qual eu posso manter estocado sem ter prejuízos financeiros, né? Comprei a mais à toa, ou acabar vencendo essa medicação porque não teve saída,
tá? Não teve a dispensação. Então, esse é o estoque máximo. Então, dentro de uma farmácia hospitalar, dentro de uma UBS, até mesmo dentro de uma drogaria, a gente trabalha bastante com estoque mínimo e estoque máximo, tá bom? Estocagem, eu tenho que saber como que eu vou estocar. Imagina, insulina nós sabemos que são termoláveis. O que é termolável? Medicamento que necessita de refrigeração no seu armazenamento, de 2 a 8 graus. Então, essa insulina, elas têm que estar dentro de uma geladeira com a temperatura controlada. Imagina que eu compro essa insulina, ela vem dentro de uma caixa de isopor, com gelo, temperatura controlada, só que quando chegou, ninguém foi lá guardar. Tá lá a medicação dentro da caixinha, perdendo a temperatura. Aí na hora que eu vou pegar, estraguei toda a medicação, né? A temperatura não está correta. E aí? Joga fora. Joga fora é prejuízo, porque eu comprei, paguei e não vai ser dispensado. Paciente que vai ficar sem medicação, eu vou ter que comprar novamente. Então, olha só a quantidade, né, de erros aí na estocagem. Tudo bem? Vamos continuar então. É importante conhecer o consumo mensal de cada produto para que as compras possam ser feitas com segurança e tempo hábil para não desfalcar o estoque. Então, aí a importância do estoque mínimo, né? Eu não preciso deixar chegar no estoque mínimo para poder fazer as compras. Eu fico monitorando, né? Então, se eu trabalho com estoque mínimo, vou dar exemplos, tá, gente? De 1000 ampolas de dipirona, eu vou deixar chegar no 1000? Não, quando chegar no 1000 eu compro. E se tiver em falta? Se o meu distribuidor não conseguir entregar? E aí fica sem dipirona, por exemplo? Então, eu tenho que conhecer o consumo médio mensal para que eu saiba qual é a quantidade mínima que eu preciso ter para que eu possa suprir uma necessidade do hospital, tá? Então, eu não preciso deixar chegar no estoque mínimo. Se eu trabalho com 1000 ampolas, posso deixar ali, sei lá, umas 2000 ampolas, né? Umas 1500 ampolas. Quando chegar em 1500 eu peço novamente, para não correr o risco de ficar sem a medicação, tá? É claro que tudo isso não é feito na mão, né? Não é feito em anotações em caderno. Tudo isso é através de um sistema de informação que é homologado e autorizado pela Anvisa. Então, o mais utilizado é o TASI, tá? Existem outros, Banner, SPData, MV, cada hospital trabalha com o seu software aí preferido, mas o sistema TASI é um dos mais conhecidos dentro de todos os hospitais, meio que acaba sendo padronizado esse método, tá? Esse método não, esse sistema de informação. E ele que dá todas essas informações, né? Curva de saída, momento de compra, qual foi a última compra, a dispensação, se está próximo de vencimento, se teve extravio de medicação, né? Então a medicação saiu, voltou, não teve entrada nessa medicação, está sobrando no estoque. Então tudo isso é feito através de um sistema de informação. É impossível querer se controlar um hospital com papel e caneta, tá? Humanamente impossível. Olha só. Vamos às continhas que vocês tanto adoram, né? Estoque máximo e estoque mínimo. Passei um exemplo aqui para vocês, ó. FC Farmácia Central, tá? Então, ó, Farmácia Central dispensa diariamente 100 comprimidos de AS 100 mg. Então, todos os dias a Farmácia Central acaba dispensando essa quantidade de AS. Todos esses dados são hipóteses, tá, gente? Não é nada, não são dados reais, não. São fictícios. Sabe-se que o estoque máximo são de 4.000 comprimidos. Então, eu mantenho um estoque de 4.000 comprimidos no máximo. Se eu manter mais do que isso, eu estou comprando à toa. Essa medicação vai ficar lá parada por um tempo. Se considerarmos que o estoque mínimo é de 40% em relação ao estoque máximo, em qual momento deverá ser feita a reposição? Então, vamos entender. Estoque máximo é a quantidade máxima de medicamentos que eu posso ter no estoque sem que ocorra o risco de prejuízo. Estoque mínimo é a quantidade mínima de medicamento que eu tenho que ter no estoque para que eu consiga suprir a demanda do hospital. Então, em qual momento eu devo fazer essa reposição para que eu não fique abaixo do estoque mínimo e corra o risco de não atender a minha população, os meus pacientes?
Então, olha só, eu fiz uma regrinha de 3 bem simples aqui, né? 4.000 comprimidos corresponde ao meu 100%, né? O que é esse 4.000 comprimidos 100%? É o meu estoque máximo. E o estoque mínimo, o problema fala que é 40% em relação ao estoque máximo. Então, se 4.000 comprimidos é o meu estoque máximo, o meu estoque mínimo de 40% vai ser X, é o que eu quero descobrir. Multiplica em cruz, eu tenho que o meu estoque mínimo é de 1.600 comprimidos. Então, quando eu estiver chegando próximo dos meus 1.600 comprimidos, eu tenho que fazer uma compra, tá? Então, se eu trabalhar abaixo de 1.600 comprimidos, eu não vou conseguir suprir a necessidade do hospital. Eu tenho que prestar atenção nesses dados.